bem. Hoje nós vamos ter uma lição muito especial. E a tia Daphne está aqui com a gente, né? Vamos ter a nossa lição das duas salas juntas. Olá, crianças! Hoje a nossa lição, já que hoje é o Dia dos Pais, nós resolvemos falar sobre o Papai Manual. Você sabe quem é ele? A lição de hoje tem muito a nos ensinar. Uma mensagem especial que você pode aprender e vai estar lá no livro de Juízes. Um livro que talvez você leia pouco, mas você vai ver como é importante essa lição de hoje. Então vamos orar para começar esse momento? Então eu te convido a fechar os olhos, baixar a sua cabeça, para que juntos nós possamos pedir a Deus sabedoria, para que Ele possa nos ajudar a compreender e aprender tudo aquilo que Ele quer nos ensinar hoje. Vamos lá? Santo Deus, eu te agradeço pela vida de cada criança que aqui está. Quero te agradecer também pela vida dos pais dessas crianças. Que o Senhor possa abençoar cada lar, que essa lição possa nos trazer a compreensão de como o Senhor é um Deus sábio, que nós podemos te procurar, te buscar a tua sabedoria para que nós possamos obedecer e assim fazer a tua vontade, Senhor. Abençoa-nos hoje, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, segura estou com Ele vou. Deus é bom pra mim. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Crianças, sabe, um dia eu tinha que tomar uma decisão muito importante e eu não sabia o que fazer. Então, eu orei, pedi que Deus me ajudasse nessa situação. Eu tinha que decidir por alguma coisa, mas eu não sabia o que fazer, né? Não sabia qual era a decisão correta que eu deveria fazer. Então, depois de orar, Deus me mostrou uma pessoa que podia me ajudar. E aí, essa pessoa, ela era crente também, e ela tinha também a Bíblia como um manual da vida dela. Então, ela me deu um conselho muito bom. Olha aí, Deus às vezes usa pessoas para nos ajudar a tomar decisões, a dar bons conselhos. E esses conselhos são muito melhores quando vêm da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E nela não tem nada de errado, certo? E na Bíblia, que é a palavra de Deus, tem os melhores conselhos para a nossa vida. Quando a gente não sabe que decisão tomar, a Bíblia com certeza vai nos ajudar. O nosso versículo de hoje, ele está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Capítulo é um número bem grandão e versículo um número pequenininho. Eu vou ler aqui na Bíblia para vocês. O que é que diz lá em Tiago 1 e 5? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O que esse versículo quer dizer? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que é sabedoria? É quando você sabe o princípio, sabe aquilo que é correto e você pratica aquilo, você faz o que é correto. E às vezes a gente sabe o que é correto e não faz. Quando a gente tem falta de sabedoria, a gente faz as coisas erradas. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Como você pode pedir a Deus para lhe dar sabedoria? Orando, assim como eu fiz. Eu não sabia o que fazer.
Então eu orei, pedi a Deus, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Olha, Deus se agrada quando a gente pede a Ele uma coisa, quando a gente pede a Ele sabedoria. E Ele com certeza vai dar essa sabedoria pra gente. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, olha o que esse versículo está dizendo, que coisa maravilhosa. Se você tem falta de sabedoria, você tem que pedir a Deus, orar pedindo a Deus, e Ele vai lhe conceder isso. E Ele nos ajuda através da sua palavra, a Bíblia, que é a palavra de Deus. E Ele também nos mostra pessoas que são mais velhas e mais sábias para nos ajudar também. Pessoas que têm a Bíblia como manual na sua vida. Se você já crê no Senhor Jesus, quando você não tiver sabedoria, você tem que pedir a Deus. E se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, olha, o conselho mais precioso que tem na Bíblia é esse, que você tem que crer, acreditar em Jesus como seu único Salvador. E na lição, nós vamos ver mais sobre isso. Como que Jesus pode limpar o seu coração. Faltava uma semana para o aniversário de Beatriz. Mas a menina ficou muito animada porque um dos presentes já tinha chegado para ela pelo correio. O pacote havia sido enviado por sua tia, que estava morando fora do Brasil há vários meses. A tia Helena era muito querida. Beatriz e a tia costumavam brincar juntas no parque e passear no shopping. A menina sentia muito a falta da tia. Com a chegada do pacote, Beatriz sorriu, como se a tia estivesse ali com ela. Ao abrir o pacote, a menina viu uma caixa pequena. Era um jogo de cartas. Parecia um jogo bem interessante. Ela espalhou as cartas coloridas em cima do sofá e tentou descobrir como se jogava. Mas não entendeu nada. Com uma carinha triste, Beatriz disse: Queria que a tia Helena estivesse aqui para me ensinar esse jogo. Deve ser muito legal, por causa que ela escolheu e mandou para mim. Mas eu não sei jogar esse jogo. As instruções não estavam em português, então nem os pais de Beatriz puderam ajudar a filha a entender. A menina guardou o jogo e mandou uma mensagem para a tia. Oi, tia Helena, estou com saudades. Eu gostei muito do presente que a senhora mandou, mas eu ainda não sei como se joga. Eu vou deixar o presente guardadinho para quando a senhora me ensinar, eu posso jogar. Tudo bem? Um beijo. Saudades. Alguns dias se passaram. Beatriz olhava de vez em quando para o pacote, pensando como seria divertido se ela soubesse jogar. Mas ela não sabia. Depois de uma semana, a tia respondeu com outra mensagem de áudio. Oi, Beatriz, desculpe-me. Andei muito ocupada nesses dias, mas agora estou com tempo e vou gravar um vídeo explicando como se joga. Aguarde, beijos! Beatriz assistiu ao vídeo várias vezes, prestando bastante atenção. Finalmente, ela aprendeu. Oi, crianças! Quando você que está assistindo esse vídeo tem uma dúvida e você não sabe o que fazer, como você faz? É muito bom a gente saber, procurar saber com quem sabe. E há muito tempo um homem precisou de uma orientação de uma situação totalmente nova para ele e que ele não sabia o que fazer.
E hoje nós vamos falar sobre esse homem. E essa história, ela está no livro de Deus, a Bíblia. E eu quero que você abra comigo, lá no livro de Juízes. Sim, é um livro que talvez você leia pouco, mas ele fica no Antigo Testamento. E eu quero que você abra comigo lá no capítulo 13, para que a gente possa estudar juntos essa história. Nós vamos ler algum versículo, por isso que é muito importante que você esteja com a sua Bíblia aberta. O povo de Israel, olha só, o povo de Israel, eles tinham sido escravos no Egito durante muito tempo. E Deus levantou um homem, que você já sabe quem é, sim, Moisés. E Moisés, ele foi usado por Deus para conduzir o povo de Deus, para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Durante esse tempo, Deus estava guiando o povo através desse líder. Depois de um tempo, Moisés morreu e Deus levantou um novo líder, Josué. Josué foi o líder que Deus levantou para poder liderar o povo durante as guerras ali, quando da tomada da posse da terra prometida. Durante esse tempo que ele estava liderado por Josué, o povo ele obedeceu a Deus. E, inclusive, Josué fez um chamado, uma convocação, eu posso dizer dessa forma, para saber se aquele povo realmente queria escolher obedecer a Deus. E eles disseram que sim, que obedeceriam ao Senhor. Mas não foi o que nós vimos. Quando a gente começa a ler a história do povo de Deus, nós vimos que após a morte de Josué, o povo passou a desobedecer a Deus. E isso levou o povo a cometer muitas desobediências, muitos pecados, inclusive a adorar deuses falsos. Por causa disso, depois da morte de Josué, Deus levantou um juiz para que pudesse conduzir o povo à obediência aos seus mandamentos. Quem era, afinal de contas, um juiz? Juiz era uma pessoa que era escolhida por Deus para liderar o povo de Deus a obedecer os mandamentos do Senhor. Crianças, durante esse período, foi um tempo bem difícil na história do povo de Deus. Nós vamos ver que o povo, quando o juiz estava ali dirigindo o povo era obediente. Mas logo quando um juiz morria, o que acontecia? O povo se desviava, passava a desobedecer os mandamentos de Deus, inclusive a adorar ídolos falsos. E isso fez com que Deus pudesse enviar disciplina ao seu povo, para que o povo pudesse se arrepender. E como acontecia essa disciplina? Deus enviava inimigos para que pudesse atacar a nação de Israel, para que eles pudessem lutar contra eles. Inclusive, essas nações passaram a escravizar o povo de Deus. E não somente isso, eles também roubavam os alimentos e era um tempo de sofrimento e de dificuldades. Não era um tempo fácil. Mas olha só, enquanto o juiz estava ali dirigindo, como eu disse para vocês, o povo era obediente. Mas logo após a morte do juiz, as pessoas começavam a fazer o quê? A desobedecer, a se prostrar diante de deuses falsos, a se misturar com as nações cananeus, as nações que eram inimigas, nações pagãs que não adoravam o Deus verdadeiro. Isso acontecia com que o quê? O povo era escravizado e passava a sofrer. Deus castigava para poder conduzir o povo ao arrependimento. Por causa do pecado do povo, Deus permitiu que a nação de Israel sofresse, que a nação de Israel pudesse compreender que tudo aquilo que ela estava fazendo não era certo diante de Deus. E como acontecia isso? No tempo que nós vamos estudar hoje, que está narrado lá no livro de Juízes, Deus ele permitiu que um povo chamado de filisteus, esses filisteus eles eram povos malvados, eram pessoas cruéis, que eles escravizavam o povo de Deus, eles tratavam o território de Israel ali como se fossem deles, se apropriavam dos alimentos deles e isso fazia com que o povo sofresse muito. Foi um tempo difícil e os israelitas eles precisavam pagar impostos e, como eu disse para vocês, eles usavam a terra do povo de Israel como se deles fosse. Foi um tempo difícil. Isso tudo aconteceu, pessoal, por causa do pecado, porque o povo havia se esquecido de Deus. E o pecado, ele não agrada a Deus. E o pecado, ele traz consequências sérias.
No tempo que nós estamos estudando, nós estamos vendo que um dos pecados que o povo cometia era a idolatria, era adorar deuses falsos. Mas não é só isso que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, que vai contra os mandamentos de Deus. Pecado, mentir, desobedecer aos pais, ser desonesto, trapacear nas brincadeiras, todas essas coisas que são erradas, que você já sabe que são erradas, são pecados, e isso é contra Deus. Você talvez possa pensar assim, não, tia, mas essas coisas, esses exemplos que a senhora deu, eu não faço. Mas eu quero te dizer uma coisa, lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz que se alguém diz que não comete pecado, está enganando a si mesmo e a verdade não está naquela pessoa. Então, certamente você sabe que em algum momento você faz coisas, ou pensa, ou fala coisas que não agradam a Deus. E nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E Deus, ele não se agrada do pecado. O pecado, ele é sempre contra Deus. E o pecado, ele precisa sim ser castigado. Ele é muito sério. E só Deus, ele pode resolver o problema do pecado. Mas Deus, ele ama muito o seu povo. Deus ama muito você. E Deus, ele não quer que nós possamos viver no pecado. Ele quer resolver o problema do pecado. E Deus, ele também queria tratar com o povo de Israel. Não queria que o povo vivesse para sempre no pecado, adorando deuses falsos e com idolatria. Deus não esqueceu do seu povo. Naquele tempo, existia um homem, olha só, uma família. Um homem chamado Manoá. Sim, ele deu o nome da nossa lição de hoje, que a gente viu, Papai Manoá. Quem era esse pai Manoá? Manoá, ele era um homem lá de uma tribo. Você lembra que Israel tinha 12 tribos e uma das tribos se chamava Dan. Sim, Dan era a tribo da qual Manoá, este homem, fazia parte. Olha só, ele e a sua esposa aqui, eles tinham uma vida simples. Eles cuidavam ali dos seus animais, da sua casa simples. A palavra de Deus não diz como era o nome da sua esposa. Mas a Bíblia nos diz que a sua esposa recebeu um certo dia um mensageiro de Deus. E a Bíblia diz que era um anjo de Deus. Eu quero que você leia comigo esse versículo que fala sobre isso. Está lá no capítulo 13 de Juízes. E você já deve estar com a sua Bíblia aberta. E diz assim, lá no versículo 6. Então, disse assim, perdão, nós vamos ler o versículo 3 primeiro. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril. Olha só, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha. Portanto, o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do povo dos filisteus. Esse é um mensageiro de Deus. Quando a Bíblia chama esse mensageiro de Deus de um anjo de Deus, os estudiosos normalmente costumam chamar esse episódio de teofania. É como uma aparição visível de Deus. E ali naquele momento, o anjo estava dando uma mensagem especial para aquela mulher. Ele disse que sabia sim que ela era estéril, ou seja, que ela não podia ter filhos, mas que Deus enviaria um filho para ela. E esse filho, ele tinha que ser, desde o seu ventre, tratado de um modo especial. Essa criança, ela era escolhida para uma tarefa especial, como eu disse para vocês. Ela era uma criança que ela não deveria cortar o cabelo, a mãe dela deveria ter todos os cuidados durante a sua gestação, não deveria beber bebida forte, vinho, não deveria comer alimentos proibidos. E aquele menino especial, ele era assim porque Deus tinha uma tarefa. Qual era a tarefa? Como eu disse para vocês, está lá no finalzinho do versículo 5, e começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Era exatamente isso que o povo estava precisando. Aquela notícia para aquela mulher, para aquela família, deve ter sido uma notícia maravilhosa. As pessoas devem ter ficado muito contentes. Que alegria saber que Deus amava o seu povo e queria libertá-lo.
Mesmo o povo estando fazendo coisas erradas, fazendo coisas que desagradavam a Deus, ele continuava amando o seu povo. Talvez você esteja nesse momento assistindo esse vídeo e deve estar pensando assim: tia, mas como pode Deus continuar amando o povo que adorava deuses falsos, que desobedecia os seus mandamentos, que insistia em fazer essas coisas erradas? Como a senhora me disse, um juiz se levantava, o povo obedecia, o juiz morria, o povo se desviava, começava a desobedecer. Mas olha, você não entende porque talvez você não conheça tão bem Deus, mas a palavra de Deus nos diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus, ele é amor. E porque ele é amor, ele ama você também. E ele deseja que também você não possa viver sempre no pecado. E ele quer providenciar o meio para que também você possa ser liberto do pecado, que você não possa viver uma vida que desagrade. E ele provou isso através de um meio. E mais lá na frente eu vou falar sobre isso. Que alegria é saber que Deus amava o seu povo, Deus estava cuidando do seu povo. E ele estava providenciando um meio. E ele, através da esposa de Manoá, ele levou aquela mensagem de esperança que um homem, um novo juiz, se levantaria para trazer libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus. Olha só, a esposa de Manoá foi falar com ele e disse tudo aquilo que o anjo havia dito para ela. Mas ela disse assim, olha, ela ficou um pouco assustada no momento que o anjo foi falar e ela não chegou nem a perguntar qual era o nome dele. Então Manoá, quando ouviu aquelas palavras da sua esposa, ele ficou pensando, mas nós precisamos de mais detalhes. Como nós vamos saber criar, educar essa criança? Então Manoá vai fazer alguma coisa muito especial. O que nós devemos fazer quando nós temos dúvidas e não sabemos de algo? Sim, nós devemos pedir à pessoa certa sabedoria para saber como agir. E foi exatamente o que Manoá fez. Manoá não sabia como deveria criar o seu filho. E ele vai fazer o quê? Ele vai perguntar a Deus o que deveria fazer. Ele vai pedir para que aquele anjo de Deus pudesse novamente voltar e pudesse dar novas instruções para eles. Vamos ler o versículo 8 do capítulo 13. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Manoá, ele estava diante de uma situação nova. Mesmo ele sendo casado por muitos anos com a sua esposa, eles não tinham filhos, então eles não sabiam exatamente como deveriam criar o filho que Deus haveria de enviar para eles. E Deus tinha um plano especial e ele queria obedecer a Deus, fazer exatamente como Deus desejaria. O que ele vai fazer? Vai buscar a ajuda de quem realmente poderia ajudá-lo. A ajuda de Deus. Se você já tem Jesus como seu Salvador, você pode procurar ao Senhor porque Ele é o teu Deus, Ele é um Deus sábio. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que sabe de muitas coisas. E Deus, Ele sabe de tudo, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando acontecer alguma situação que você precise de sabedoria, que você não saiba como agir, não existe nada melhor do que você procurar a pessoa de Deus, pedindo que Ele te ajude. Quem sabe você pode estar diante de uma situação onde um professor na escola começa a ensinar coisas que você sabe que são contrárias à Bíblia. E você pensa, eu preciso defender a minha fé, mas você não sabe como. Então, hoje é um dia especial, é um dia de você parar e pensar. Até hoje eu não sabia o que fazer quando meu professor ficava ensinando aquelas coisas contrárias à Bíblia. Mas hoje eu estou aprendendo que eu preciso pedir sabedoria a Deus. A tia Clara ensinou para vocês que Deus se alegra, Ele dá sabedoria liberalmente quando você o busca, quando você o pede. Quem sabe alguém que vem te mostrar alguma coisa no celular, no tablet, alguma coisa que não convém que você assista e você não sabe como reagir. Esse também é o dia de você pensar. Eu preciso pedir sabedoria a Deus de como responder, de como me comportar. Então existem muitas situações que nós passamos na vida de que nós não sabemos como agir e às vezes nós não sabemos o que fazer. Pois eu posso te dizer, você precisa pedir sabedoria a Deus para que Ele possa te ajudar a agir da forma correta.
O Pai Celestial, ele tanto pode te ajudar, como ele se alegra em fazer isso. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, que o Senhor dá a sabedoria. Dele é a inteligência e o entendimento. Então você precisa pedir a Deus que te ajude nesses momentos. E olha só, Manoá pediu e Deus ouviu as orações de Manoá. E novamente o homem de Deus apareceu para a esposa dele. E ela rapidamente foi chamar o seu esposo, dizendo que o anjo do Senhor estava ali presente. E Manoá vai perguntar se realmente ele havia aparecido, seria aquele mesmo anjo que havia aparecido para sua esposa. E ele confirma que sim, era ele. Então ele disse que as palavras de Deus se cumpram. Mas como será a vida do menino? O que nós devemos fazer? E ali, o anjo do Senhor vai repetir todas aquelas instruções que ele já havia dado à sua esposa. Manoá, então, ele resolve preparar. Ele pede para que o anjo do Senhor possa aguardá-lo, que ele queria preparar uma refeição, matar ali um cabrito e oferecer para aquele homem que até então eles não sabiam que era o próprio Deus ali. E o anjo do Senhor, ele recusa-se, mas instrui para que ele pudesse oferecer um holocausto, um sacrifício ao Senhor sobre um altar de pedras. E é exatamente isso que Manoá faz. Olha só, Manoá, ele oferece aquele sacrifício, um sacrifício de um animal. Era a forma de, naquele tempo, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Não só isso, Manoá, a Bíblia nos relata também que ele oferece uma oferta de manjares, que eram alimentos como trigo, azeites, que eram oferecidos ali, com um ato de dedicação e consagração a Deus. Tudo era queimado sobre um altar. Hoje, crianças, você pode saber que nós não precisamos mais fazer isso. Nós não precisamos mais oferecer um sacrifício ao Senhor. Sabe por quê? Porque o sacrifício perfeito foi oferecido uma única vez por mim e por você. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lá no capítulo de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz que Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Você e eu, nós somos pecadores. E nós já vimos isso lá atrás. A Bíblia nos diz isso diversas vezes, ela nos adverte sobre isso. E nós precisamos entender que o nosso pecado nos separa de Deus. O pecado do povo naquela época, ele era castigado com invasões de povos. Israel era dominado por povos, nações inimigas, e o povo sofria. Mas nós hoje não sofremos mais dessa forma, mas o nosso pecado, ele nos separa de Deus eternamente. Nosso castigo vai ficar separado eternamente de Deus. É por isso que ele enviou o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Jesus, ele é santo, ele é perfeito, ele nunca fez nada de errado, mas ele se ofereceu como um sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas ele não ficou morto, ele foi preso numa cruz, foi morto numa cruz, mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou e ele voltou a viver, e ele está vivo, e por isso ele pode também te dar nova vida e vida eterna. O sacrifício de Jesus pode nos dar perdão dos nossos pecados. Basta que você e eu, como um dia eu já fiz, você possa também reconhecer que você é pecador e que você crê que só Jesus pode trazer perdão para a sua vida. Foi exatamente como Manoá e a sua esposa fizeram. Eles reconheceram ali. Manoá, depois que ofereceu aquele sacrifício, a Bíblia nos diz que ele viu como se fosse uma chama que saía do altar, bem ali na frente deles. E ali eles perceberam que era o próprio Deus que falava com eles. E eles temeram. Olha só, vamos ver. Depois que ouviu a voz de Manoá, o anjo de Deus, lá no versículo 9, diz que vê outra vez a mulher. E lá no versículo 13 diz assim. Deixa eu acompanhar aqui com vocês. Perguntando aqui no versículo 20. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher.
Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E ele disse à sua esposa que agora eles iriam morrer, porque eles tinham visto o próprio Deus. Mas a sua esposa disse que não. Ele diz assim, se Deus quisesse nos matar, ele não nos teria mostrado todas essas coisas. Manoá e a sua esposa, eles fizeram exatamente o que você e eu devemos fazer. Quando nós não sabemos como agir, nós devemos pedir sabedoria a Deus. E da mesma forma como Deus mostrou para Manoá e a sua esposa como eles deveriam se conduzir naquela situação nova para eles, Deus também certamente vai orientar você para que você possa agir de forma sábia. Depois de todos esses acontecimentos, eles nunca mais viram o anjo do Senhor e depois de um tempo, olha só, o menino nasceu. E os seus pais o chamaram de Sansão. Aquela criança, certamente ela foi ensinada como Deus tirou o povo da escravidão do Egito, como Deus conduziu através do líder Josué nas guerras, como Deus instruiu o povo através dos juízes, mas também como o povo de Deus muitas vezes pecou e se afastou da vontade de Deus. E ali, por causa disso, Deus agiu de forma castigar o pecado, porque todo pecado ele deve ser castigado porque ele é contra Deus. Sansão ficou sabendo ainda que naqueles dias o povo filisteu, ele massacrava o povo, ele escravizava o povo, cobrava impostos do povo de Israel, causava tristeza, aflição, dores ao povo por causa dos tempos de pecado que o povo estava vivendo. O pai Manoá buscou a ajuda de Deus e Deus deu a ajuda que ele precisava, a sabedoria para ensinar Sansão a servir a Deus. Quando Sansão se tornou um homem adulto, ele também foi usado por Deus para combater os inimigos filisteus. Durante 20 anos, Sansão liderou o povo de Israel e eles venceram muitas batalhas enquanto ele estava liderando o povo. E olha só, crianças, quando Sansão morreu, ele também muitos inimigos do povo de Deus morreram junto com ele. Ao final, ele foi sepultado naquele mesmo local onde o seu pai também foi sepultado, porque ele já tinha morrido. Deus ensinou Manoá como agir quando ele precisava. E Deus também quer ensinar você. Se você já tem Jesus como seu Salvador, como eu já lhe disse, é uma oportunidade hoje de você parar e pensar que até hoje, talvez, muitas situações você já vivenciou e você tinha dúvida como agir. E você nunca havia pensado que você poderia pedir a ajuda de alguém muito sábio. Sim, o nosso Deus, ele é muito sábio e ele pode ajudar você a resolver muitas situações que você até hoje talvez não soubesse. Lembra o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5, que a tia ensinou? Se algum de vocês precisam de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. E com certeza Deus vai conceder a cada um. Na escola, junto com seus amigos, em casa mesmo, se você tem algum familiar que ainda não recebeu Jesus, essa é uma boa oportunidade. Mas se você está me assistindo, mas você nunca fez uma decisão por Jesus, hoje é o dia de você entender que mais do que ser um amigo seu, Deus ele quer ter um relacionamento de um Salvador, um relacionamento de Senhor. Ele quer te ajudar a você fazer as melhores escolhas. E para isso, você precisa crer nele, de todo o seu coração, que Jesus morreu para que os seus pecados pudessem ser perdoados. E nós já vimos muitas vezes o versículo de João 1:12, e eu vou repetir hoje mais uma vez. Mas a todos quantos o receberam, e receber é crer de todo o coração. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu poder, ou seja, Deus deu o direito, o poder para que você possa fazer parte da família de Deus, que você possa se tornar um filho de Deus. Mas para isso você precisa dizer para o Senhor que você está arrependido das coisas erradas que você fez até hoje e você quer ter uma nova vida com Cristo. Você quer convidar Jesus para ser o seu Salvador? Você pode fazer isso. Basta que você diga ao Senhor que você reconhece que é pecador e crê no seu Filho para perdoar os seus pecados. Você quer fazer isso? Então faça essa oração silenciosa e agradeça a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus para perdoar os seus pecados. Amém?
E hoje a nossa lição foi um tempo especial. A tia Clara e a tia Daphne, nós nos reunimos para que a gente pudesse, nesse dia especial que é o Dia dos Pais, estudarmos juntos a Palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado. E a partir da próxima semana, nós vamos ter uma série de lições muito legais sobre fruto do Espírito, com outra tia, certo? E para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu convidei um amiguinho meu muito legal que ele vai ensinar para vocês como fazer uma dobradura, um origami muito legal que você pode dar para o seu pai. Então é isso. Tchau! Oi gente, eu sou o Ezequiel e eu vou ensinar pra vocês como fazer esse envelope de camisa aqui. Ele é um envelopezinho, né, aqui uma camisa, e você pode abrir e você pode colocar o seu cartãozinho aqui de Dia dos Pais e fechar e tudo mais. E eu vou ensinar pra vocês como fazer ele e de uma forma bem fácil para vocês aprenderem. Você vai pegar uma folha de papel ofício, pode ser de caderno também, tanto faz. Você vai dobrar ela ao meio. Tá aqui deitado, você dobra ao meio. Aí você abre e dobra até a linha do meio que ficou. Faz isso no outro lado também. Quando chegar aqui em cima, você vai dobrar essa parte aqui. Eu usei o tamanho de um dedo e você pode usar o tamanho que você quiser. Mas se você quiser, pode usar de um dedo também. E vai ajeitar e tudo mais. Você vira. Quando você virar, você vai pegar... Não, perdão. Você vai virar aqui. Você virou aqui e vai virar aqui. Vai até aqui, ó. Você pode usar alguma coisa pra ajeitar aqui e você aperta bem. Faz a mesma coisa no outro lado. Quando chegar aqui e você vai vir aqui e fazer tipo um triângulozinho, ó, até aqui em cima e no outro lado também. Até em cima. Quando chegar aqui em cima, você vai dobrar até aqui, do outro lado também, e você vai subir aqui. Ele vai ficar gordinho mesmo, mas não tem problema. Você pode ir ajeitando ao longo do seu percurso. Aí você vai subir, isso, vai estar aqui, né? E você vai colocar essa partezinha pra dentro, ó. Ficar assim. Aqui, você coloca pra dentro assim. Aí vai ficar aqui. Você abre. Calma aí, gente. Você vai abrir essa partezinha, ó, e vai vir até aqui com ela, ó. Uma retinha. Se você quiser usar alguma coisa, eu vou usar aqui. Você ajeita e faz a mesma coisa no outro lado. Quando você vier aqui, você vai abrir assim, ó.
vai ficar assim, uns triângulozinho pra fora. Aí você vem aqui, sobe aqui, até numa posição, ó, que encaixe. Quando encaixar, você vem aqui, ó, e fecha. Pronto, aí você pode ajeitar também, ó, aqui. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui. Aí você pode fazer, ó. Isso aqui eu peguei outros pedacinhos de papel e eu fiz um bolsinho e uma gravatinha também, que é muito fácil de fazer. E no bolsinho você pode colocar um cartãozinho e fazer. E você pode abrir e coloca seu cartão aqui dentro. Aí você pode entregar pro seu pai e tá pronto o seu presente do Dia dos Pais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Feliz Dia dos Pais a todos e tchau!